Bom dia, senhores! Como vão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, continuando a aula de ontem, onde nós estávamos falando, começando a falar sobre a reforma religiosa, tá? Sobre o que estava acontecendo com a igreja medieval no início da Idade Moderna, e aí principalmente aí comecinho do século XVI, eu estou falando com vocês aí sobre 1512, 1513, até chegar em 1517, que é a ruptura, tá? Falamos sobre os problemas que a igreja estava passando, simonia, que é a venda de cargos da igreja, venda e culto de relíquias, venda de indulgências, imoralidade dos padres, luxo da corte do Papa, tá? Todos esses problemas aí. E aí, hoje, nossa aula ela vai ser, em especial, sobre um senhor, sobre um homem extremamente importante, que é o nosso amigo Martinho Lutero. Em alemão, o nome dele é Martin Luther, tá? Mas nós vamos chamá-lo em português de Martinho Lutero. A história do Lutero, ela é muito interessante, por quê? Porque parte da vida pessoal dele vai influir demais nas posições que ele vai tomar, e isso é muito legal. Bom, vou contar para vocês de forma bastante resumida, tá? Sem grandes detalhes, a vida do Lutero. Se vocês quiserem, tiverem interesse, existe um filme chamado Lutero, e aí nesse filme vai ter, vai contar bem devagarzinho, tá? Bom, o Lutero, ele era filho de um grande comerciante na Alemanha. Na verdade, a gente não pode falar Alemanha, porque o país Alemanha, o Estado moderno Alemanha, vai surgir apenas no século XX, na década de 1870. Só em 1870. Então, século XIX aí. Antes disso, não tem Alemanha. Ele morava no Sacro Império Romano Germânico, mais precisamente na Saxônia, que é uma região lá da Alemanha. Vamos falar de Alemanha só para facilitar a nossa vida. Tá? E ele é um filho de um grande comerciante. Então, como é que é a vida dele? Basicamente, não fazer nada. Ele tem uma juventude muito, muito boa. Ele era dedicado aos estudos, ele era um erudito, ele sabia ler em grego, ele sabia ler e falar em latim. Grego ele tinha uns rudimentos, mas se desenrolava lá. Ele se dedicava aos estudos, mas ele tinha uma vida muito boa, ele era dado a festas, como um bom alemão, ele bebia litros e litros e litros de cerveja, tá? Ele vivia no meio de festas, festas grandiosas, que duravam o final de semana inteiro, e vocês podem imaginar que ele se envolvia em grande número de pecados, aí, né? Não preciso desenhar para vocês, vocês conseguem entender do que eu estou falando. E aí, ele estava numa festa, é, fora da cidade, e aí ele resolve que ele precisa voltar para a cidade. E ele sai andando pelo campo sozinho, um pouco já calibrado, e aí diz a história que começa uma chuva muito forte, raios, trovões, barulheiro, aquela tempestade, e o Lutero vai ficando apavorado, E aí um raio cai bem próximo a ele. Ele se ajoelha no chão e começa a rezar: ó Pai, serei seu, ó Pai, serei seu, salva-me que serei seu. E disse, a gente não estava lá, que o tempo se abre e acaba a chuva. Para honrar seu compromisso, o que o Lutero faz? Ele entra para a igreja. Ele vira um monge agostiniano. É uma das ordens da Igreja Católica. Ele vai entrar aí para a ordem dos agostinianos. E vai começar sua vida religiosa. Só que o Lutero ele tinha alguns problemas com a doutrina católica. A doutrina católica medieval pregava que o que nos mandava para o céu era os nossos atos, as nossas boas ações, era não ter pecados. Vocês lembram do vídeo anterior que eu falei que o pecado, o ciclo do pecado, ele tem 5 etapas. Eu peco, eu faço a contrição, que é o arrependimento, a confissão, a penitência e, por último, eu sou perdoado. Deus me perdoa. Se toda vez que eu pecar, eu
me arrepender, confessar, pagar penitência, Deus me perdoa, zero pecado, vou para o céu. Ok? Mas o Lutero tinha algumas dúvidas em relação a isso. Por quê? Olha a cabeça dele. Ele ficava pensando, bom, como é que Deus pode me condenar ao inferno por eu pecar, sendo que Deus sabe que eu vou pecar? Deus me conhece. Deus sabe que eu vou pecar. Como é que ele deixa eu pecar e me condena para o inferno? Esse Deus é mau. Ah, irmão, sou eu, é pecado, 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 pecado. Como é que eu posso pensar uma coisa dessa? Como é que eu posso de achar que Deus é mau? O diabo deve estar tentando minha cabeça. Aí ele ficava todo mal, todo triste. E aí ele sabia que ele estava cometendo pecado e ele ia se confessar. O confessor dele tentava dar dicas, tentava dar leituras. E aí ele continuou pensando, bom, se o diabo está me tentando, se isso é uma tentação do diabo, e Deus é todo poderoso, Deus permite que o diabo me tente. Se Deus não permite que me tente, que o diabo faça tentação comigo, ou Deus é cúmplice do diabo ao deixar ele me tentar, ou o diabo tem mais poder que Deus e faz uma coisa que Deus não esteja permitindo. Ai, pecado, 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 pecado. Como é que eu posso pensar uma coisa dessa? Como é que eu posso estar achando que Deus, ele pode ser... Isso deve ser tentação do demônio. Isso incomodava demais o Lutero. Essa questão do pecado deixava o Lutero muito incomodado. O confessor dele, que também era o orientador religioso dele, fala, Lutero, se você está com dúvida, você precisa estudar mais. Você precisa ir a fundo na teologia. E aí, ele vai para a universidade e vai virar doutor em teologia, doutor na Bíblia. E olha que interessante, eu cheguei a comentar com isso com vocês na aula passada. Na Igreja Católica, não havia uma uniformidade. Por quê? Para a gente ter uma Bíblia inteira, era caríssimo. Imagina um livro desse tamanho. Como é que você tinha livros até na época do Lutero? Você copiava. Então era muito caro. A primeira vez que o Lutero vai ter acesso a Bíblia inteira e ler a Bíblia inteira é quando ele está virando doutor. Ou seja, depois da faculdade, depois do mestrado, lá no doutorado. Ou seja, imagina o resto dos outros padres todos. E aí, conforme mais o Lutero lê, estuda, mais dúvidas ele vai ficando. Tá? Por quê? A pressão vai aumentando dentro dele e nada para abaixar o fogo. Por quê? É mais informação dentro da cabeça dele. Tá? É mais coisa dentro da cabeça dele para aumentar essas dúvidas. E aí ele continua não acreditando tão fielmente, com dúvidas na fé, ele vai no confessor dele e o confessor dele fala, bom, já que você está com tantas dúvidas, o que você precisa? É ir pregar. Vai ter contato com o povo. Tendo contato direto com a população, você vai se acalmar um pouco. E aí o Lutero vai pregar em Wittenberg. Ele é designado como pároco de Wittenberg. E lá as dúvidas dele aumentam. Quanto mais ele entra em contato com a população, ele vê a população miserável, a população passando fome, ele vê a população, crianças doentes. Isso fala, como é que Deus permite tanto sofrimento na população? E as respostas da igreja não estão atendendo mais, as respostas da igreja não estão mais atendendo a Lutero. E aí ele volta pro confessor dele, e esse confessor dele fala, Lutero, não dá. Pensar tudo isso é um pecado muito sério. Você vai ter que fazer uma peregrinação para pagar os seus pecados. Você vai ter que ir andando daqui da Saxônia, da Alemanha, a pé, sozinho, até na Itália, até Roma. Talvez se você entrar em contato com você nesse caminho e for até a cidade sagrada onde está os ossos de São Pedro, que é o primeiro Papa, você consiga redimir os seus pecados. E ele vai. Ele vai andando, ele vai pensando, ele vai revendo seus conceitos. Quando ele chega em Roma, aquela cidade é um esgoto a céu aberto. Vocês conseguem imaginar? Todos aqueles erros, todas aquelas coisas que eu falei na aula passada, ele vendo prostíbulos apenas para padres, venda de indulgência, venda de relíquia, ele vê tudo isso. Ele tenta se ajoelhar para poder rezar na cabeça de São João Batista.
o Frei que está tomando conta, vamos, você já ganhou seus 500 anos fora do purgatório, anda, anda, anda. Ele tenta comprar uma indulgência para o pai dele, para o avô dele. O cara pega o dinheiro assim, entrega um papelzinho, ele olha aquele papelzinho, o que isso aqui vale? O que indulgência vale? Ele fica muito atormentado. Tá? Ele volta para Wittenberg, volta para pregar, e aí ele descobre, ele tem a certeza, comprar indulgência não vale nada. E aí, um daqueles momentos onde o acaso favorece a história, o Papa está querendo construir a Basílica de São Pedro. Para ter dinheiro para isso, ele manda Tetzel, que é o inquisidor, vender indulgências pela Alemanha, tá? Para conseguir construir a Basílica de São Pedro. Vende indulgências, ganha o dinheirinho e construi uma igrejinha. Essa era a ideia. Quando o Tetzel começa a pregar na Alemanha, isso inflama o Lutero. O Lutero fica extremamente irritado, como as pessoas que estão na paróquia dele, sem dinheiro para comer, estão entregando seu dinheiro para um pedaço de papel que não vale nada. E aí ele extrapola. Aí ele surta, ele pega e ele escreve uma carta para o Papa. Escreve uma carta apontando as coisas que ele acha de errado, as coisas que o Papa deveria rever, os pontos que a Igreja Católica está defendendo, mas que não tem amparo nas Escrituras, não tem amparo na Bíblia. O Papa recebe essa carta e faz o que com ela? Amassa, joga para lá. O Lutero, como não recebe resposta, escreve uma segunda vez para o Papa. O Papa lê a carta dele e fala: manda calar a boca desse padreco alemão. Deixa que da igreja cuido eu. E aí, o Papa, o Lutero, que não estava feliz com isso, faz o quê? Ele fala: não, já não dá mais. Já não é mais possível aceitar essa ingerência. Ele pega e prega na porta da Catedral de Wittenberg essas suas 95 teses. Eram as 95 ideias de que ele tinha de que o que estava acontecendo era errado, que o que estava acontecendo não deveria acontecer. 95 pontos onde ele estava contrário à teoria da Igreja Católica. E aí é diferente. Uma coisa é você mandar uma carta para o Papa poder simplesmente fingir que aquilo não existe. Outra coisa é você pregar isso para o público. E como Lutero, além de padre, ele era professor na universidade, os alunos ele arrancam essas 95 teses, copiam e começam a esparramar pela Alemanha. E aí fica incontrolável. O que o Papa faz? Manda prender o Lutero. Traz esse padre aqui que eu quero conversar com ele. Na verdade, a gente sabe o que ia acontecer, né? Ele ia para o Vaticano, ele ia para Roma. Em Roma, ele ia ser condenado pela Inquisição e ele ia morrer. Tá? O Duque da Saxônia, que era o príncipe da região do Lutero, fala: não, vocês não vão levar meu padre, não. Se vocês quiserem julgar ele, vocês vão julgar ele na Alemanha. Um padre alemão terá um julgamento justo na Alemanha. E aí, a Inquisição chega para julgar o Lutero, tá? E aí o Lutero pede para que seja redigido um documento dizendo aonde ele está errado, quais são os crimes que ele cometeu. O Lutero era inteligente, ele era um professor há muitos anos, doutor em teologia, ele sabia do que ele estava falando. Os padres entregam para ele e falam: eu quero um tempo para me responder. Eu quero um tempo para organizar a minha defesa. Isso está no direito canônico, é o direito da Igreja Católica. E aí ele vai, nessa dita dieta de Worms, ele vai se resguardar para responder à Igreja. E aí, tudo que ele estava sendo criticado, ele tinha amparo na Bíblia. Ele foi grifando: isso aqui está na parte tal da Bíblia, isso tal versículo, tal capítulo, tal livro. Quando os padres da Inquisição pegam esse documento, essa resposta do Lutero, eles não têm como condenar o Lutero. Bom,
Quem sabe da Bíblia é o Papa. Vamos para a Itália, vamos para Roma, que quem vai julgar isso vai ser o próprio Papa. Prendem o Lutero, começam a levar o Lutero. O Duque da Saxônia rouba o Lutero e esconde ele num castelo. Tá? E aí o Papa excomunga Lutero. Excomungar quer dizer expulsar da igreja e condenar ao inferno. E aí Lutero, nesse tempo que ele está escondido, ele vai fazer a Vulgata. O que é isso? É a tradução da Bíblia. Vocês lembram que eu havia comentado que tanto a missa quanto a Bíblia era apenas em latim. Então as pessoas não tinham acesso nem a Bíblia, as pessoas comuns, nem a Bíblia, muito menos a missa. Eles não sabiam o que era dito na missa, porque era falado em latim. Lutero vai traduzir, vai fazer a primeira versão em língua vulgar, em língua comum, que é o alemão. Tá? E aí, já que ele foi excomungado pela igreja, ele vai fazer a igreja luterana. Ele vai reformar a igreja e fazer uma igreja separada. Ele vai romper com o monopólio da igreja católica na Europa Ocidental. Tá? Quais são os princípios? Primeira coisa, a salvação se dá pela fé. Se eu creio no nosso Senhor Jesus Cristo, eu serei salvo. Não interessa o pecado. O pecado, ele é inerente ao homem. Deus fez o homem pecador. O homem tem que buscar a retidão. Mas se ele peca, o que importa é a fé. É no que ele acredita. Se ele se entrega a Deus e ora com fé, Deus vai perdoar de todos os seus pecados. Um outro ponto importante aí é o sacerdócio universal. Todas as pessoas têm o germe de Deus dentro de si. Todo mundo tem a sua alma é um pedaço de Deus. Então, se eu ler a Bíblia, eu consigo interpretar. Eu não preciso de um padre, de um papa para interpretar a Bíblia para mim. Todo mundo pode interpretar a Bíblia. Por isso, ela deve ser traduzida para a língua das pessoas. Deve ser traduzida para o alemão. A sacerdócio universal. Aí eu já não preciso mais da igreja. Eu não preciso de uma estrutura religiosa. Qualquer pessoa será capaz. A Igreja Católica falava dos 7 sacramentos. Tá? Ele vai dizer, as escrituras, a Bíblia, não fala dos 7 sacramentos, fala só de 2, o batismo e a Eucaristia. O batismo é quando você se entrega para Deus, né? E a Eucaristia é aquele momento onde existe a hóstia, né? Então, onde você se conecta com Deus. Tá? Isso está na Bíblia, tá? Jesus faz isso, ele comam esse pão como o meu corpo, bebam esse vinho como o meu sangue, e aí nós ficaremos unidos. Tá? E aí o Lutero fala, então só existem esses 2 sacramentos, só o batismo e a Eucaristia. O resto é invenção mundana, invenção da igreja, não vale nada. Tá? E aí, ainda falando sobre a Eucaristia, ele vai questionar a transubstanciação. Normal, né? O que é isso? Durante a Eucaristia, quando o padre levanta a hóstia, acontece um milagre, onde aquele pedacinho de pão deixa de ser pão e se torna o corpo de Cristo, verdadeiramente o corpo de Cristo. E o vinho se torna o sangue de Cristo. Lutero fala, eu faço isso aí há anos, que corpo de Cristo. Isso aqui é pão, não há um milagre da mudança da substância. Tá? Continua sendo pão. Isso aqui é para representar o corpo de Cristo. Ele fala de consubstanciação e não transubstanciação. Ele vai negar os santos. Não existe essa história de santo. A relação é direta, homem e Deus. Só existe Deus, não existe santo, não existe Virgem Maria, nada disso. Tá? Existem pessoas boas, mas não existe santo. Ele vai acabar com a ideia da infalibilidade papal. O Papa não é infalível. Quem é infalível é a Bíblia. A infalibilidade está nas Escrituras e não no Papa. Ele vai também criar um conselho de pessoas para ler e interpretar a Bíblia, caso seja preciso, caso haja dúvida nas pessoas comuns. Tá? Vou mostrar para vocês aqui, principalmente para vocês poderem pausar quando vocês quiserem e poder dar uma olhada sobre algumas mudanças aí na igreja luterana. Bom, então, ele substitui o latim pelo alemão nos cultos.
questiona os sacramentos, deixa só o batismo e a Eucaristia, livre interpretação da Bíblia, lembra que eu falei para vocês? Sacerdócio universal. Ele acaba com o celibato. Lembra que é celibato? O fato dos padres não poderem ter relações sexuais e nem se casarem? Ele acaba com isso. Tanto que ele próprio vai se casar após fundar a Igreja Luterana. Rejeita a hierarquia religiosa. Não tem para que isso? Todo mundo é sacerdote, não tem por que ter uma hierarquia. Salvação pela fé, nega a transubstanciação e vai dizer que o batismo na Igreja Católica é para tirar o pecado original, que é o pecado lá de Adão e Eva, né? Fala, não. O pecado original não sai do ser humano. O ser humano, ele é um pecador. O pecado faz parte do gênero humano. Nós sempre teremos o pecado original dentro da gente. O batismo é só para você se entregar a Deus. Então, nada tira o pecado original, tá? E a partir daí, então, vai ser criada uma nova igreja, tá? Por fim, aqui eu vou deixar com vocês essa chargezinha aí, tá? Que é do Lutero, que a partir dele, né, surgiram todas as outras religiões que vão surgir, que são cristãs e não são católicas, vão surgir não diretamente dele, mas ele foi o primeiro a romper. Então, ele abriu a porteira para o surgimento das igrejas. E aí, todas as discussões dentro de religiões cristãs que nós temos hoje foi por causa dele, tá? E aí tem essa chargezinha só para fazer uma sátirazinha com ele, tá bom? Se você quiser dar uma pausadinha, leia aí, é bem curiosa, bem engraçada aí. Bom, é isso que nós temos para hoje, senhores. Grande abraço para vocês. Espero ver vocês no próximo. Ficou com dúvida? Tá com algum problema? Manda para mim, deixa comentário, ok? Grande abraço.